Gostaria de trazer isso de uma forma bem simples e mais popular possível, mas assim, se você puder explicar, professor, o que é o Alzheimer e como que ele afeta o cérebro? Obrigado mais uma vez, Calixto, prazer estar aqui. Prazer é todo meu. E eu acho que é bastante importante a gente falar cada vez mais sobre doença de Alzheimer. Como você mesmo comentou, a perspectiva é que com o envelhecimento da população, né, essa doença se torne cada vez mais comum. Né? Então, a gente tem uma perspectiva para os próximos anos, né, se a gente não descobrir alguma maneira de impedir que as pessoas desenvolvam a doença, a gente tem uma perspectiva de aumento, né, dos casos. Né? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Né? O que significa uma doença neurodegenerativa? A gente pode, de maneira simplificada, entender 2 pontos importantes. Normalmente, uma doença neurodegenerativa, ela tem alguns gruminhos insolúveis que se formam no cérebro. Esses grumos normalmente são formados por proteínas. No caso da doença de Alzheimer, são 2 proteínas. A proteína beta-amiloide e a proteína tau. São muito conhecidas, né? Então, elas formam vários grumos insolúveis no cérebro, como pedrinhas mesmo, né? E, além dessas pedrinhas, os indivíduos também têm o que a gente chama de neurodegeneração. O que é neurodegeneração? É uma atrofia cerebral progressiva. Então, se a gente tiver que entender a nível biológico a doença, esses gruminhos, dessas 2 proteínas, beta-amiloide e tau, e a atrofia progressiva do cérebro, né? Essas alterações patofisiológicas, ou seja, essas alterações que causam mal para o cérebro, elas acabam levando a um declínio cognitivo inicial que acaba se agravando e leva o indivíduo para uma fase final que a gente chama de demência. Então a demência faz parte do Alzheimer, mas a demência não é restrita ao Alzheimer. Exatamente. Como é que funciona, né? A gente tem... As doenças neurodegenerativas são causas de demência. Né? Então, a gente pode dizer que a doença de Alzheimer, ela, na sua fase final, ela causa demência. E a demência, ela é um guarda-chuva para a gente tirar um pouquinho de sintomas que a gente tem sobre essa doença. Quanto mais a gente souber, quanto mais a gente popularizar em termos de educação e conhecimento científico que elas são, mais a gente vai ter as pessoas entendendo que elas são. Perda de e funcionalidade, vai transformar elas no que é aquela dificuldade do indivíduo desempenhar É verdade, quer dizer, eu só sei que sei. Exatamente. Então é bastante Muito importante legal a gente é muito interessante que eu sempre gosto de utilizar, porque é muito interessante como algumas coisas a gente parece que nasce sabendo, né? A gente não lembra elas podem causar o conhecimento foi popularizado de uma maneira, né? Então a gente está falando eu acho que as doenças do cérebro é um momento bastante importante para a gente popularizar esse demência conhecimento. frontotemporal, que é outra causa de demência vascular, né? Então a gente tem diversas condições neurodegenerativas que podem levar à demência. É bastante importante a gente entender essa diferença, porque com o avanço no diagnóstico dessas doenças, com ferramentas que permitem o diagnóstico dessas doenças, a gente vai começar a identificar elas cada vez mais cedo. Tá. Né? Então, como você comentou, o indivíduo que tem um diagnóstico usando exames, né, de doença de Alzheimer, numa fase super inicial, ele provavelmente vai chegar na fase de demência depois de alguns anos. Né? Então, ele tem um período ainda, né, onde ele vai ter somente, por exemplo, um comprometimento cognitivo leve, né, e vai continuar vivendo a vida dele de uma maneira quase que normal. Né? Então, essa diferença é importante, né? Quando a gente começa a ter ferramentas de diagnóstico laboratoriais e por exames de imagem. Né? Então, essa é uma mudança bem importante que eu acho que vem para os próximos anos. Né? Eu acho tão importante a gente estar falando disso, porque se a gente... Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Se você pergunta para uma criancinha de 6, 7 anos o que é diabetes, a criancinha te responde. É verdade. Ela vai dizer, eu sei que é aquela doença, eu não posso comer muito doce. Isso. Ela tem uma ideia do que é. Então, esse é um exemplo da popularização do conhecimento científico. Eu não sei quando eu aprendi o que era diabetes. Eu não sei. É verdade, também não. Em algum momento, simplesmente a gente sabe o que é diabetes. Né? Então, eu acho que a gente está num momento, com o conhecimento dessas doenças se tornando cada vez maior, o entendimento do que elas significam, do que elas são, que a gente precisa trabalhar muito em educação
e popularização do conhecimento, né?